Bah, olha só, no recado final aí, por uma decisão unilateral minha, aí eu não vou dar o recado final. Falei, pessoal. Que trouxa, meu. Que cara bem trouxa. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para uma resenha sobre Grêmio e Inter, sobre os jogos. E hoje a gente tem um assunto muito especial que não tem melhor coisa do que repercutir Grenal, né? E consequentemente fazer corneta. Eu sou Gustavo Gremista e quem vai mediar a resenha junto comigo é o Marcos Colorado. E aí, Marcos? Tô aqui direto do Rio de Janeiro para apresentar o Grenal Corneta de hoje. Bom, e tá com a gente os nossos parceiros. Acompanha aí quem são. Cages Comunicação, identidade visual, conteúdos para mídias sociais e sistemas web. Velho Chico, camisetas com a marca Reserva. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Guri Nerd, canecas personalizadas. O Celeiro, produtos naturais e coloniais. Resiliência Colorada, canal feito por torcedores do Inter. E Imortal por Elas, canal feito por torcedoras do Grêmio. Vamos começar falando de Grenal. Né? Foi um jogo terrível pro Grêmio, um jogo horroroso. O Grêmio não entrou em campo no primeiro tempo, no segundo tempo esboçou uma reação muito tarde, mas muito em função também do próprio Inter. Eu quero começar, na verdade, eu queria começar esse episódio agradecendo, né? Fazendo uma saudação muito especial aqui ao Valência, porque poderia ter sido muito pior se ele não perdesse os gols que perde. E ao Rocher, esse paredão que fez com que o Grêmio achasse 2 gols jogando nada. E aí, Thiago, o que tu achou do Grenal? Bom, boa noite a todos. Olha, decepcionante. Realmente decepcionante mesmo. Mas como tu falou, a tua fala de abertura foi sensacional. Muito obrigado, Rocher. Obrigado. Pelo menos a minha dor foi menor por tua causa. Muito obrigado, Rocher. Doda, no grupo mais cedo tu colocou que a gente ia falar só de Inter porque só o Inter jogou, né? Sim. O que tu achou desse Grenal? Tu esperava que o Inter fosse entrar em campo dessa forma, da forma intensa como entrou, e parece que, digamos, usou de fato o Grenal como oportunidade para se reerguer, né? Aliás, o Grenal era oportunidade para o Grêmio para empurrar vocês para o Z4, como eu disse no episódio passado, e era uma oportunidade, se tornou uma oportunidade para o Inter para se reerguer depois daquela derrota maravilhosa na Libertadores. Qual é a tua avaliação? Eu até fiz uma postagem que tem muita gente que fala, né, que é uma frase totalmente normal, que é lavar a alma, né? Que o Grenal arruma casa, essas coisas. Pós-jogo Fluminense, para mim, a casa não estava desarrumada, nunca enxerguei isso aí. E que nem eu falei numa publicação, que não foi para lavar a alma. Para mim, não foi um Grenal para lavar a alma. Foi um Grenal de quem entrou com alma. O Grêmio não entrou. O Grêmio em nenhum momento entrou. O Inter, sim. O Inter entrou com muita vontade. E eu tinha falado até no último programa que se o Inter passasse, né, pela Libertadores, pelo Fluminense, chegasse na final, para mim era 3 para cima o Grenal. Para mim o Inter ia golear o Grêmio. Eu tinha convicção disso. O jogo mostrou isso. Não foi o resultado, obviamente. O segundo gol do Grêmio, o gol de falta do Soares, eu não consigo enxergar frango, não. Frango, não acredito. Talvez uma falha, mas para mim é muito mais culpa do Alan Patrick, que foi, olha, cara, sinceramente, foi uma das atuações, assim, Deus do livre comparação,
digna dos grandes nomes de Grenal. Sabe, o que ele jogou esse Grenal, fazia tempo que eu não vi um jogador jogar tanto. Mas ele sai da barreira, ele desmonta, ele quebra o Rocher. O primeiro gol não tem desculpa, sabe? Foi bracinho de jacaré ali, de Tiranossauro Rex, não tem. Eu vi um cara falou hoje que porque o jogo tava completamente fácil, dominado pelo Inter. Daqui um pouco foi um deslize de concentração, uma falta de concentração. Não vai vir nada. O cara é lateral direito, puxou para a esquerda. Se aí chutar, pode chutar até amanhã que não vai entrar. Mas ele já tinha feito gol assim, hein? Sim, De uma sim. vez. Eu ia dizer isso. Sim. Eu ia dizer isso. Verdade. Então, acho que daqui um pouco, acho que pode ser um pouco de falta de concentração. Essa lesão dele para goleiro, né, uma fissura na costela, é complicado do toque, da trombada que teve, mas eu não me lembro nem de trombada, de jogada que ele teve que abafar, não, porque o Grêmio não teve nada, realmente. Foi um Grenal só do Inter. Muito estranho, muito estranho a postura do Grêmio, principalmente dois jogadores que aqui eu já devo ter elogiado algumas vezes, de boas contratações, mas o declínio é gritante, que é os dois, os gringos, o Carbajo e o Cristaldo. Um absurdo. Ah, o Cristaldo horrível. Um absurdo. O Vila Sante jogou sozinho, sinceramente. O PP eu acho muito bom jogador, mas não estava bem. Só que para mim não estava bem por causa desses dois. Porque o Vila Sante e o PP tiveram que se desdobrar numa marcação que não encontraram o Alan Patrick. Porque o Cristaldo e o Carbajo não fizeram nada na frente e nem atrás. O Jeromel e o Kahneman ali, não tem como tu botar uma coisa de errado neles, porque os caras são um dos maiores da história. Mas eu acho que o processo de renovação já tem que começar a ser feito. Não renovação de contrato, mas não vai ser para sempre, cara. Antigamente ali, uma simples bola, o Kahneman não perdia. O Jeromel dava bote certo. Não foram mal. Mas o Valência conseguiu ter uma boa vantagem com eles em vários momentos, de pequenas divididas, coisas assim. Tu vê que aí... Eu queria só dar um pitaco nessa tua opinião da zaga aí, eu concordo plenamente. Eu acho que os dois não tem mais como eles jogarem juntos sem tu ter uma proteção na frente. Exatamente. O Kahneman não errava bote, o Jeromel, mas eles estavam cansados de correr atrás do time do Inter, entendeu? Então, correr errado. Isso, correr errado. E aí falta na hora do bote certo o sangue pro cérebro, entendeu? Sim, então, quer dizer, se tu não blindar ali na frente do Jeromel e do Kahneman, não tem como, cara. Não vai, eles não têm mais. Eles não são mais guri. Nesse ponto que eu queria chegar, foi bom o Thiago complementar. Porque eu acho assim, a zaga com o Jeromel e Kahneman realmente é uma zaga. Eles são mais velhos, impõe respeito, né? Mas o problema maior do sistema defensivo do Grêmio começa no meio de campo. Começa na marcação no meio de campo. E isso não está acontecendo direito. E já faz várias rodadas e o Cristaldo tá no meio ali. O Carbajo tá no meio, tá, do problema. Né? Tanto assim, ó. A gente repetiu o desempenho fora de casa que tem repetido em todas as rodadas. Faz 3 meses que o Grêmio não ganha fora de casa, né? E para times que estão na parte de baixo da tabela. Então, a gente repetiu o mesmo roteiro nesse Grenal. A diferença é que é um Grenal. A diferença é essa, que chama atenção. Como que o Grêmio não entrou motivado para ganhar o Grenal? E aí, Marcos? Opa, Thiago, quer falar? Não, isso é que o Grêmio entrou com um ritmo de pelada de segunda-feira, cara. Eu não entendi isso aí. Por exemplo, poxa, que falta de vontade. É Grenal. Parece que o Grêmio jogou na quarta e foi desclassificado. Exato, cara, é Grenal. O jeito que tu tem que entrar é o jeito que o Inter entrou pra jogar, cara. Com aquela vontade, com aquela... Pô, é Grenal, cara. Não tem comentário daquele jeito que entrou. Não pode. E aí, Renato? Quer dizer, Marcos, fala aí, faz a tua corneta aí. Dá o teu parecer, já que o Renato não deu, dá o teu parecer sobre o jogo. Deixa eu tomar minha água de coco aqui, peraí. Um brinde.
Renato Carioca, sempre imitando, né, cara? Tu vê assim, o que eu vejo assim, ó, o que uma ressaca de um título no meio da semana não faz, né? Porque foi um título que o Grêmio conquistou no meio da semana passada, que foi a eliminação do Internacional na Libertadores. E aí, se emocionaram, né? Emoção total. Teve muito mais foguete nos gols do Fluminense do que no gol do Inter. E eu vejo assim, os gremistas devem ter festejado a madrugada toda. Ido pra Guete. Porque, ido pra Guete, o Luizito Soares deve A ter Guete é ido lá muito no caro. hotel, né? O Luizito Soares foi lá no hotel, porque ele sempre vai no hotel dos adversários do Inter na Libertadores, então ele deve ter ido lá, deve ter madrugado, deve ter tirado foto com o Cano, feito o L, sei lá mais o que, e o Diabo 4. Então eu fico pensando assim, o time do Grêmio tava de ressaca. Acho que foi. Não apareceu no Grenal. E aí chega numa situação que eu vejo assim, o Internacional, todo mundo sabe que é time de primeiro tempo, né? E ainda nesse Grenal, ele acabou jogando bem ainda o segundo tempo. E ainda cansou. E quando cansou, o Grêmio veio pra cima. E aí foi eu acho que foi o melhor momento do Grêmio na partida, tanto fez 2 gols. Eu não vejo tantos erros assim do goleiro em si. Tanto que eu, no sábado, conversava com o Gustavo que estavam falando que ele jogou as 2 partidas da semifinal, ele jogou com a costela quebrada. Eu vi também. Então eu vejo assim, o Grenal dessa vez era pra ter enterrado o Internacional e não aconteceu. Posso Era entrar pra nessa você, tua fala aí, Marco? Bem nessa tua frase? pode. Tu sabe o que para mim foi diferencial? Foi o terceiro gol do Inter. Porque o Grêmio faz o primeiro e o Inter não deixa o Grêmio começar a querer reagir. O Inter vai lá e mata o Grenal. Mas o Grêmio reagiu, fez mais um Mas não gol, é a foi mesma coisa. 3-2. Pois é, não, mas é que aquilo ali daria, se ele não tivesse feito o gol naquela hora, parecia que ele ia dar mais chance pro Grêmio, entendeu? Eu acho que foi ali que ele acabou ganhando o Grenal. Pode ser. Isso é do jogo, né? Eu vejo assim, o Internacional ele jogou muito melhor do que o Grêmio, ele dominou a ação, ele queria ganhar. E o Gustavo tem razão no que ele fala, que o Grêmio não ganha fora de casa. O Grêmio fez o que ele sempre faz fora de casa. Então, somando essas coisas, tu vai ver que a gente acabou saindo com um resultado positivo. O Internacional ele não tem um time para estar aonde ele está na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente estava priorizando a Libertadores, infelizmente não aconteceu. Então eu vejo assim, agora o Internacional que vai ter que começar a entrar nos eixos para tentar alguma coisa, uma classificação em algum campeonato internacional. Que o Grêmio não. E, gente, o Grêmio ele não tá garantido na Libertadores. Então, é aquela coisa. Há 3 semanas atrás tinha chance de título. E agora o negócio começa a degringolar. E eu vejo assim: o que vai acontecer com a estátua da Hebe Camargo, né? Quando ele voltar? Cara, Porque o presidente Alberto. Fala? Fala, termina. Não, porque o presidente Alberto Guerra disse que não queriam que ele tivesse ido do jeito que ele foi, do jeito que ele saiu, que vão conversar com ele e tudo mais. E o que vai ser do Renato quando ele voltar? Porque isso aí racha vestiário, hein? Não, sabe o que vai ser do Renato quando ele voltar? Ele vai dizer que lá no Rio tava bem bom o sol lá. Cara, não vai acontecer nada, cara. Não vai nada. dar nada. Não vai dar nada. Não tem o que fazer. Mas aí eu paro pra perguntar como que vocês se sentem com o maior ídolo de vocês perdendo um clássico do jeito que perdeu, tomando uma rodeão do jeito que perdeu, ele não tendo feito nada que possa ter mudado a situação do jogo, simplesmente deixar vocês na Copa dos Leões e ir embora pro Rio de Janeiro e volta só quinta-feira. Combinado é combinado. Cara, Combinado não sai caro. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que ele
ele fez o que ele poderia fazer ali naquele momento. Acho que ele errou, demorou pra trocar. Por exemplo, o Cristal deveria já ter tirado no primeiro tempo, sabe? Uhum. Mas Não deveria nem ter escalado o Cristal. exatamente, poderia ter começado dessa forma, mas se vendo o Cristal do jeito que estava, já deveria ter trocado. Mas botar quem? Não, ele poderia ter começado com o Galdino. Até eu vi essa Mas conversa, tem um campeão porque olímpico no banco do Grêmio chamado Luan. Por que não botaram o Luan pra jogar? Poderia ter botado no segundo tempo. Mas assim, eu não vejo que ele não tenha feito nada durante o jogo. E eu como torcedor, não sei se o Thiago concorda comigo, mas eu como torcedor, eu não quero saber de resposta na coletiva. Logo que termina um jogo, ele não vai me dizer o que ele vai conseguir fazer nos próximos jogos para melhorar essa situação desse jogo que acabou. Eu quero ver resultado no próximo jogo. Eu quero ver mudança e correções do que a gente viu nesse último jogo no próximo jogo ou nos próximos jogos. Entendeu? Então, com relação ao Renato, eu particularmente não estou preocupado. Acho até que tem alguma coisa envolvendo tirar a atenção. Se a gente ganhasse, se a gente tivesse ganho o Grenal, talvez essa ida dele para o Rio de Janeiro e não ter feito coletiva não teria dado o assunto que deu hoje. O assunto maior se tornou porque a gente perdeu e perdeu daquela forma. Eu vou dar uma opinião bem sincera. Pra mim, ele só não deu entrevista porque perdeu. Pode ser. Pra tirar o foco do que aconteceu com o Grêmio dentro de campo. Pode ser. Porque aí, do que a gente vai falar? Vamos falar do Renato indo pro Rio. Não vamos ficar falando do resultado do Grenal. Aconteceu hoje. Não vou ficar falando do banho de bola que o Grêmio tomou. Não vou tocar nesse assunto. Peraí. Ô, Dodo, a minha internet tá caindo. Tu pode me dar a senha do Wi-Fi? É um prego e um caixão que falaram que ia dar, mas é só a gente que faz isso. É só nós. Vocês que estão muito artistas. Tá. É só nós que pregamos o caixão. Meu Deus, não, eu quero ouvir a estrela maior do nosso canal, chamada Alexandre, falar do Grenal. Pois é, eu tô tentando passar a palavra ali. Vocês não deram chance pra ele. Assim, ó. Melhor vídeo de todos. O vídeo do Alexandre tá ganhando. Tu tá no Rio também, Alexandre? Tô no Rio, nas margens do Rio Jaguarão, aqui na fronteira. O vídeo do Alexandre tá ganhando alcance lá no Instagram. Confiram, entram lá no nosso Instagram, lá, @GrenalCorneta, e confiram o vídeo do Alexandre. Tem 15 segundos, mas fala assim, fala milhões ali, fala milhões de palavras. Alexandre, até antes de passar a palavra para o Alexandre e para o Juca, eu vi o Marcos falar em foguetório, que os gremistas viraram a madrugada comemorando a desclassificação do Inter e tal. Mas ontem aqui na vizinhança aqui, parecia Réveillon. Gastaram todos os fogos que não usaram para passar o Fluminense. Parecia Réveillon aqui. Alexandre, a palavra está contigo. Você tem que passar a palavra para o Alexandre de maneira sóbria. Começando vocês estavam do Grenal, mas o assunto Renato, que teve uma notoriedade, uma repercussão em função do ocorrido, né? Vocês falaram em desfocado, realmente, o Grêmio entrou meio desligado, mas eu pergunto para vocês, os comandados, ao perceberem que o seu comandante estava com a cabeça no Rio de Janeiro e não no Grenal, será que não tinham o direito de entrar em desfocados? É a pergunta que eu deixo. Essa situação do Renato, o que o Grêmio tem que pensar, entendeu? Tirando a flauta, é que toda vez que o Renato comete esse tipo tem esse tipo de comportamento, né? Isso pega muito mal para a instituição. Grêmio, futebol porto-alegrense, porque denota que o Grêmio desorganizado. É o que o Grêmio é mandado pelo Renato. Para a instituição é muito ruim. Só o Grêmio precisa rever, né?
Não adianta o presidente dar o recado e dizer e ficar como o Thiago falou, e não vai acontecer nada. O protocolo todo treinador, salvo quando o treinador está suspenso, né? Que aí vai falar o seu auxiliar, todo treinador, isso eu acho que é um protocolo mundial hoje. Ele dá entrevista no final do jogo. Nem que ele não tenha nada o que dizer, mas ele tem que estar ali sentado, né? Então, isso aí para a instituição Grêmio, eu acho que pega muito mal. Mas eu, assim, quanto ao Grenal, o futebol é muito simples, né, Guris? Por que o Inter ganhou esse Grenal e vinha perdendo? Esse time de hoje do Inter, com os reforços do meio do ano retreinado e o time retreinado pelo Cudê, porque você vê um time bem melhor treinado, né, em relação à forma com que o Inter jogava com o Mano Menezes. Esse time de hoje do Inter é superior ao time do Grêmio, é melhor. Nominalmente e taticamente está jogando mais. Então não tem mistério. O Inter ganhou porque, vejam vocês, o primeiro Grenal, olha a nossa linha de saída, Marquinhos. Campanharo, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Agora nós estamos falando de Charles Arangues, que fez um senhor Grenal, hein? Olha, vocês falaram do Alan Patrick, mas o que o Arangues jogou... Muito. Né? E por aí vai. E chegando no Ener Valencia, que é bem verdade, tem perdido gols, mas vejam vocês que nesse período aí, digamos, que a dupla Kahneman e Jeromel, que é muito boa, perdeu poucos Grenais, é bem verdade, sempre teve supremacia e maior número de vitórias, se depararam nesse período aí, digamos, de 16 para cá, com poucos bons atacantes do Inter. Poucos. Eu diria que todo nesse período, só um grande centroavante, o Guerreiro, mas que não tinha velocidade e força mais quando estava no Inter. Né? E aí ficava muito fácil para o Kahneman e o Jeromel, que são dois zagueiros que notadamente jogam na caça. Né? Pela primeira vez se depararam ontem com um centroavante veloz, forte, que passa o jogo inteiro brigando, é bem verdade, acerta e erra gols, isso é do jogo, mas que colocaram extrema dificuldade para o Kahneman e para o Jeromel. E digo mais, se não fossem os dois, acho que teria sido mais gols ainda. Mesmo com o Ener Valencia perdendo aquele gol, que é bem verdade, perdeu, mas deixou 3 defensores do Grêmio para trás. Né? Ele sai numa velocidade, uma coisa impressionante, fica o Kahneman e o Jeromel para trás. O gol que o Maurício erra, ia fazer um golaço de placa, o Kahneman se atira ali, né? E salva. Cara, imagina se não fosse o Kahneman. Então, o que aconteceu com o Reinaldo naquela hora? Ele não enxergou. Ele não viu. Deu um problema. Então tem coisas que são muito simples. O Inter ganhou um Grenal porque hoje o time é melhor. Eu considero o time melhor. Tá? E tem um atacante hoje que faz frente a essa excelente dupla de zaga, que realmente é muito difícil de jogar. Mas o Ener Valencia é um senhor centroavante. É muito difícil marcá-lo. Eu tenho observado, ele impôs muita dificuldade também contra o Fluminense, errou os gols do jogo. Mas vejam vocês aqui, ó. O Grêmio não marcou o Alan Patrick. Crasso aí. O Alan Patrick jogou a lá camisa 10 da antiga, perambulando pelo meio, dando toque, infiltrando, entrando na área. O senhor do jogo e ninguém encostou. E também não vi reação ali por parte do Renato nesse sentido. O cara estava mandando no jogo. O Grêmio se atrapalhou, via de regra, em quase todas as saídas de bola. Excepcionalmente, o Grêmio conseguiu sair bem com a bola. Então, essa série de fatores aí fizeram com que o jogo fosse uma supremacia do Internacional. E aí aquelas coisas do futebol, né? O Inter perde alguns gols e o Grêmio acha um gol ali. O primeiro num frango do goleiro, né? Senão eu acho que teria sido 4 ou 5-1. Juca, olha quantas vezes o Jeromel saiu dando balão, coisa que tu não vê o Jeromel fazer. Claro. Então, incrível. Então eu acho que o resultado do Grenal ele passa por essa situação de hoje. O time do Internacional nesse momento é melhor que o time do Grêmio. E era natural que a vitória ocorresse. Claro que aí tem esses agravantes. O Grêmio entrou desfocado. Os jogadores sabiam que o treinador ia terminar o jogo e ia para o Rio de Janeiro, né? Sim, isso já estava sendo comentado há 2 semanas. Né? Agora se pega mal,
né? Não, eu acho que os daqui, tipo, daqui um pouco o Jeromel e o Kahneman, tu viu que eles estavam focados. Eles estavam, porque eles Mas são Grêmio, esses sabe? são Eles acima têm da identidade, média, mas né, um Douglas? Carbajo, um Cristal da vida, peraí. Meu Esses treinador são daqui um pouco tá largando depois do jogo. Não, esses dois porra. são acima da média. Quanto ao goleiro, a informação que se confirma hoje, né, que ele tem uma fissura na costela, ou seja, uma costela rachada, né? Isso denota o quê? Que o Inter não tem confiança no seu goleiro reserva, porque essa lesão do Rocher, ela foi produzida no primeiro jogo lá no Maracanã, né? Até porque ele foi dúvida para o segundo jogo, né? Mas eu acho que acharam por bem ele jogar, ele deve ter dito que estava em condições, mas a mobilidade dele ficou comprometida. Já no segundo jogo contra o Fluminense, o primeiro gol ele erra. Né? E ontem, até mesmo no de falta também, ele acho que mesmo a barreira tendo aberta, né? Então, assim, o Inter vai precisar contratar um goleiro, porque se o goleiro Alexandre, só que joga entrando perto machucado, nessa questão do goleiro, eu não sei, meu ponto de vista como gremista, eu prefiro o Rocher com a costela quebrada do que o quê? 100%. Isso aí, A eu concordo confiança. contigo. E foi por isso que eles tomaram essa decisão, de jogar um jogo decisivo contra o Fluminense e na sequência um Grenal com um Pois goleiro nessas condições. acredito que escolheram certo, porque poderia... Eu vi alguns gremistas falando, o Grando pra mim não falhou no gol do Wanderson. Eu não achei falha do Grando. Eu não achei falha também, mas Porque o chute é mais forte do que do chute Não do Grando, né? eu vi também, eu vi comentários a esse respeito com relação ao Grando. Eu não vi falha do Grando ontem, eu vi falha do sistema defensivo como um todo, começando no meio de campo, que não estava marcando direito, né? E que já não vem marcando direito há várias rodadas, pelo menos as últimas Deixou o Wanderson desfilar? Pelo menos Exatamente isso aí, não pode. Pelo menos das últimas 3 rodadas pra cá. Mas assim, ó, não sei se o Thiago concorda, mas eu concordo com o Juca nisso. O Inter realmente tem mais qualidade coletivamente que o Grêmio. O Inter encaixou, o meio de campo do Inter encaixou. Não, Hoje, esses reforços, a espinha dorsal nova do Inter aí fez toda a diferença. Rocher, ali o Arangues, até mesmo o Vitão e o Mercado jogando bem pra caramba ali na zaga. O Alan Patrick, olha, indiscutível. E mais o Ener Valencia finalizando. Olha, total diferença. É só essa espinha dorsal aí, realmente, pode não ser com o nome, mas o futebol tá mostrando... Muito acima do Grêmio. Uma pergunta. Que vem com uma pré-temporada, porque esse time é time de 3 meses. Uma pré-temporada, o Arangues vai ser diferente. Os próximos Grenais, se o Grêmio seguir com uma estrutura parecida com essa, não reforçar, a tendência é que o Grêmio tenha as mesmas dificuldades, né? Porque o Inter está um pouco superior ao Grêmio. E os Grenais que a gente vinha perdendo, viu, Dodô e Marquinhos, não era nada do acaso. Nós somos azarados. O Grêmio tinha um time melhor. Sim. E toda vez que se enfrentavam, a gente acabava perdendo. Era uma bolinha, no finalzinho era o Cebolinha, aqueles ponteiros dribladores, todos que passaram pelo Grêmio. Né? Todos eles decidiam, porque eram bons jogadores. E ontem o Ener Valencia decidiu no início do jogo. É simples, quem tem o melhor time vai ganhar no Grenal. Né? E para ter uma noção, né, que passaram anos ganhando Grenais, o Grêmio, e ainda assim não são os maiores campeões, o time com mais vitórias em Grenais, né? E isso é incrível, porque esses tempos o Vinícius estava dizendo que ia demorar pouco tempo o Grêmio ia ultrapassar o Inter em vitórias em Grenais. Bom, estamos esperando, tá, Vinícius? Assim, eu não consegui Tem vários... é que assim, ó, a contagem dos Grenais tem uma diferença de 20 Grenais, que vem de muito tempo. Acho que em alguns 1945. momentos... exatamente, desde 45. 78 anos. Teve alguns momentos que se aproximou, teve momentos que se afastou de novo. Porque acontecem poucos Grenais por ano, né? Então
A partir do momento que... Ano passado não teve no Grenal na Série A, né? Complicou pro Grêmio. Campeonato O ano Brasileiro. passado O teve que 3 aconteceu? Grenais. O ano passado Não, teve... mas no Campeonato Brasileiro teve? O ano passado teve 3 Grenais, como teve esse Ah. ano. Tá? Então, esse ano só não teve mais Grenais porque na final do campeonato estadual vocês não compareceram. Parece que... Eu não me lembro agora o que Teve aconteceu. Teve um problema no projeto. Parece que... eu acho que foi ali os 2 pés. Eu não me lembro. Ah, não, os 2 pés foi em outra disputa de pênalti. Mas foi igual Foi ano na passado Copa do na Brasil. Série A. Deu um problema, não teve como ter ido e volta. Né? O projeto também não deu certo. Tá bom, eu vou reconhecer. O ano passado faltaram 2 Grenais. Faltou ali, faltou aqui. Esse ano faltou um Grenal, pelo menos, no Gauchão. Faltou. Vocês lembram o ano passado que era o treinador do Inter nos 3 Grenais referidos pelo Gustavo aí que perdemos? O Cacique. Cacique! Cacique! Alexander El Cacique Medina. Agora imagina, com um treinador daqueles e com um Grêmio com um time superior, o que podia acontecer? Não, mas o Grêmio não tinha um time superior ano passado. Eu acho que tinha, Gustavo. Pelo menos do Gauchão. Mas tu tá O louco, Grêmio- você tá louco. Não tinha. E o Grêmio, assim, é isso que eu tô tentando dizer, tô tentando engrenar aqui. O Grêmio não tem um time superior hoje. Assim, por que que o Ah, Renato, isso todo mundo sabe. por que que o Renato é tão importante? O time do Grêmio é ruim. Ele é o consenso, a gente tem um grupo ali do nosso canal no WhatsApp, é consenso que tem talentos individuais, e a gente cita 3 sempre, pode ter um pouco mais de 3, dependendo do jogo, né? Mas coletivamente o Grêmio não tem qualidade. Quem faz ter alguma qualidade é o Renato. O Renato tá... Então, mas espera aí, calma aí. Há pouco tempo atrás vocês estavam dando carteiraço que vocês tinham o 4º artilheiro Tem, em atividade no mundo inteiro, Mas porque nós ele temos- era... Mas ele- foi bom tu falar, Mas ele, foi bom tu pra te falar. ter noção, ele tem 72% de participação de gols do Grêmio, é só ele. Imagina se não tivesse. Perfeito, Marcos, perfeito. O nosso jogador é o 4º maior goleador em atividade no Claro. mundo hoje. Ontem, inclusive, com gol de falta dentro da casa Gol de falta. completou 550 gols. Não, Nossa, eu não mas tô- é um monstro esse Luizito Soares, né? Eu não tô dizendo que todos são Não se ruins. emociona. Eu não tô dizendo que todos são ruins. Quem tá se emocionando é tu. Que não tá querendo deixar eu falar. O que tá acontecendo com o Grêmio? Coletivamente, fora de casa, por exemplo, não funciona. Ah, mas o talento individual, o Soares no último jogo, fora de casa, achou um gol. Pelo talento individual dele. A gente comentou no episódio passado, contra o Fortaleza, né? Que contou também com um erro do goleiro deles. Mas, enfim, a gente vê isso. E o debate nos grupos de gremistas em torno do que aconteceu com o Renato, de o Renato não querer dar entrevista, de o que vai acontecer, foi muito dividido hoje nos grupos que eu participo. Teve gremistas dizendo que não, que foi um absurdo, foi um desrespeito e tudo mais. E a maioria, incluindo a mim, disse não. Eu acho que isso faz parte do clássico, do folclore do clássico. Ele foi embora, ele chamou atenção para ele, o time dele foi um horror em campo, ele tirou o foco daquilo ali e trouxe para ele, como ele sempre fez. Ficou esquecido da vitória do Inter. Quando a coisa tá ruim. Não digo... Na teoria, sim. Não digo Primeiro falo, o Renato não participou. Depois, o Inter venceu. Eu acho que ficou esquecido o desempenho do Grêmio. Porque... não esquecido, ninguém esqueceu, o gremista principalmente não esqueceu o desempenho, não gostou do desempenho, tá até agora reclamando, mas diminuiu o debate em torno de desempenho,
Entendeu? E vai ficar mais lembrado o Renato não dar entrevista. Exatamente. O Claro. Grenal Mas que o esse Renato é um monstro, né, cara? Até quando ele perde, ele dá um jeito pra chamar atenção pra ele sair por cima da tangente. vai E fi- proteger o grupo. Isso. Ele protege o grupo assim. Vai ficar o Por isso que Grenal- tem estátua dele aí. Parecendo da Hebe. vai ficar o Grenal do que o técnico do Grêmio, pela primeira vez na história, não deu entrevista coletiva no final. Vai ser lembrado por isso. Claro, hoje está sendo lembrado pela vitória do Inter e tal. Foi uma grande partida do Inter. Me lembra, o Doda deve lembrar, né? Me lembra um jogo de 2019, retorno do Brasileiro também, que o Inter não chutou uma vez a gol. Foi a queda do Odair. Claro que a queda do Odair não foi só por causa daquele Grenal, né? Sim. Foi por causa, principalmente do final da Copa do Brasil. Mas aquele jogo, no dia seguinte, todos estavam falando a mesma coisa que estavam falando hoje do Grêmio. Como que o Inter vai para um jogo e não chuta uma vez a gol? Não. Absurdo. Então foi um absurdo. O Grêmio repetiu o roteiro do jogo fora de casa, repetiu o roteiro de jogando com esses times que estão lá na ponta de baixo da tabela, repetiu. Só que é Grenal. Esse é o diferencial. Tinha que ter uma motivação maior. E nós tínhamos, galera. A gente tinha uma motivação que era justamente empurrar eles. Era exatamente, o prego e o martelo ficaram com o Doda. A gente não usou. Eu sempre usei. Tá na história, né? Não sou eu, né, cara? O Tyson fazendo, o Fernandão fazendo. É incrível, cara. Incrível. Mas eu vou passar a palavra pro Marcos para conduzir a resenha a partir de agora. Vamos falar de Libertadores. Vamos falar. A gente tem uma final Inter e Boca. Não. Deu um probleminha. Marcos. Desgraçado. Chegamos na parte triste do episódio, né? Não. Internacional. Como não? Não. Por que não? Não, eu tô tranquilo. Vocês não estão tristes porque caíram? Eu não. E tu, Juca? Olha, eu tá, confesso, ele tá. eu confesso que eu acusei o golpe, porque ao contrário, por exemplo, Eu concordo. da última vez que eu tinha acusado o golpe anterior a esse jogo foi aquele contra o Fluminense. Mas ali o sentimento foi outro. O sentimento é que fomos alijados do Campeonato Brasileiro pela arbitragem, né? Então é um sentimento diferente. Agora, este jogo contra o Fluminense, a tristeza que eu tinha no outro dia, no sentido de que fomos superiores, e isso é inegável nos dois jogos, né? Desde o início eu falei, e repito, o time do Inter é um time mais consistente, mais coeso, mais sólido que o do Fluminense. Mas o Fluminense foi mais efetivo, um centroavante que tocou 3 ou 4 vezes na bola nos dois jogos e botou para dentro, né? Não foi uma injustiça, mas o sentimento de tristeza é muito grande, porque se configura aquilo que eu estava falando, dos 4, não que o Inter seja o melhor time, mas é o time que está no melhor momento, né? E o próprio jogo, o embate Palmeiras e Boca, revelou isso aí. O Palmeiras está em final de ciclo do treinador, sem o Dudu, é um time bem inferior, e aqueles jogadores que lá estão já também estão em final de ciclo no clube, né? Então foi um sentimento muito, muito grande de tristeza mesmo, mas ficamos, se serve de consolo, né? Ficamos entre os 4 da América. É difícil chegar numa semifinal de Libertadores, ficou o gostinho, né? Mas até que eu quero depois falar no final do episódio é que temos um time, temos um grupo e temos uma linha de trabalho, um método de trabalho. E eu acho que isso que deve ser pensado para o ano de 2024. Não podemos, em 2024, começar tudo de novo, um outro treinador, uma outra metodologia, enfim, independente. Sabemos que o Inter tem eleição agora, acho que no mês que vem, né, Doda? Enfim, mas a linha de trabalho da comissão técnica tem que ser a mesma.
Ele foi contratado por essa diretoria, mas porventura essa diretoria perder a eleição, a que vai entrar não pode simplesmente. Isso o Inter não pode ser um partido político. O Inter tem que pensar dentro de campo. Então, por isso que eu digo, o que ficou de bom desse ano, dessa Libertadores? Temos um time muito bem treinado e com bons jogadores. Então, me preocupo em 2024, desejo que em 2024 tenhamos a continuidade disso que a gente está vendo, que eu acho que é promissor. Eu pego perfeitamente esse gancho. Se não me engano, o Melo fazia parte da direção que trouxe o Cudê. Exato. Então, é assim, ó, a gente é rival, vamos sentar e vamos deixar firmado o negócio. Cudê 2024, ponto. Show de bola, e aí vamos pro debate dos dois. Porque o Cudê, chegando entre os 4 na Libertadores, daqui a um pouco, se ele faz agora uma campanha de recuperação, e vamos almejar legal, que ele consiga uma vaga numa pré-Libertadores, o centro do país vai olhar para ele. Porque o Abel não vai ficar no Palmeiras. Tenho certeza que o Abel não vai ficar. E o Cudê cria um novo mercado interno aqui. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Vem o dinheiro, às vezes não tem o que fazer. Então, eu acho que a diretoria primeiro tem que pensar, obviamente, no clube. É o Cudê até final de 2024, ponto. Se algum clube quiser vir, seja lá de onde for, paga uma multa bem gostosa e azar. E, cara, eu falei que eu não fiquei triste, óbvio, né? A gente fica, claro que eu fiquei, mas a mania maldita do copo meio cheio. Eu já tô conseguindo enxergar algo para 2024. Exato. Isso que a gente tá falando. Tem da onde? Que se em 3 meses a gente conseguiu fazer toda essa mobilização de torcida, time, todo mundo e quase chegar na final, com um trabalho mais tranquilo, com pré-temporada, com todo mundo chegando certinho, eu acredito muito que dá para almejar e manter a gente, né, numa escala ali de protagonista ali, que eu acho que a gente precisa manter essa. E a gente vem, depois que a gente, se analisar bem, depois que a gente voltou da B, a gente tá chegando. A gente chega numa final de Copa do Brasil, a gente é vice do Brasileirão. Ok, no regional, nada. Beleza, verdade. Mas agora a gente chega entre os 4 da Libertadores, então a gente conseguiu mostrar que dá para fazer algo. O Grêmio também está sendo um exemplo, voltando da Série B. Tá brigando, por mais que... se a gente estava brigando por pré-Libertadores, o Grêmio também pode estar brigando pelo título e tá tudo certo. Então, dá para fazer. Não existe terra arrasada depois de uma Série B. O Corinthians provou isso lá atrás. A gente sabe como é que funciona. Então, eu consigo ficar nessa... Não, tranquilo. Perdemos, horrível, claro que é. Mas eu acho que o futuro tem coisa para nós. A gente está sofrendo muito agora porque tem que vir alguma coisa boa para nós lá na frente. Não sei se o Marcos vai concordar ou não. Eu olhando o comentário dos dois, e aí se faz valer a profecia que eu tinha dito lá atrás, que o Internacional está se reforçando para o Campeonato Gaúcho de 2024, né? Eles falaram que eu era louco, né? Mas sempre quando eu falo alguma coisa, o pessoal diz que eu sou louco, depois eu acabo acertando. Mas Valência não vai embora. Assim, Valência não vai embora. Não. E se ele for, tem multa, né? Daí o clube que vai levar ele paga multa. Assim, o que eu vejo? Eu senti muito a derrota contra o Fluminense. Quando eu vi que o Valência errou aquele segundo gol, eu pensei assim, a gente vai perder o jogo. Ontem no Grenal eu pensei a mesma coisa. Valência, não fala E aí, isso. e assim, com todas as pessoas que eu conversei sobre futebol, conversei com o Gustavo, com o Franco, com todo mundo, todos tiveram a mesma opinião. Imagina a gente em casa olhando, teve essa opinião, teve essa... Fala, Gustavo. Eu na verdade, assim, tem um velho ditado, né, que é clichê até, mas vamos repetir, que é a bola pune, né? E eu acho que a bola começou a punir vocês quando vocês não ganharam o primeiro jogo. Tá. Quando saiu de lá com o empate, o empate é bom. Empate é bom antes do jogo. Exatamente. Depois, nas circunstâncias daquele jogo, o empate não era bom. Transformou horrível. Exatamente.
quando saiu de lá com o empate, eu pensei, olha, pode dar alguma coisa aqui em Porto Alegre. E deu. Era pra eles terem resolvido lá, tiveram chance, não resolveram. Olha que a bola pune. Não Mas é a só- bola pune, sabe como? A final é 4 de novembro. Tem Inter e Fluminense 8 de novembro no Beira-Rio. Nós vamos gritar. PQP, Libertadores, o Fluminense nunca viu. Porque Boca vai ganhar. Eu já estou bebendo na cerveja argentina, boludo. Eu vou torcer pro Boca. Eu é costumo torcer para time estrangeiro final da Libertadores, porque deixa os brasileiros para trás na Libertadores. Claro! O Boca nas últimas 10 partidas de mata-mata foi 10 empates, acho que 6-0-0. Não tem camisa mais pesada na América Latina. Não tem. O Boca não ganhou uma partida no mata-mata agora, nessa edição. Das últimas 10, desde 2021. Ah, é? Desde 2021. Mas é difícil segurar o Fluminense lá, hein? Vai ser difícil. Não, vai ser. Só que, pô, tem um jogador do Grêmio lá emprestado pro... Não, o Cavani... Não, eu errei o jogador. Eu pensei que fosse pro Fluminense. Não. Dois jogadores do Grêmio. Não, graças a Deus. Vocês queriam todos aqueles jogadores, né? Vocês foram? Pois é, não, mas é que eu vou te dizer, né? O Cavani, do jeito que tá, olha, eu levantei até uma posição que não veio, né? Porque, olha, o que anda errando de gol, que Deus do livre. Olha. O Cavani tá perdendo mais gol que o Valência. Exato, olha, vou te contar. Ô, Thiago. Oi. Como que tu te sente sendo finalista da Libertadores? Porque tu deve ter soltado muito foguete na quarta-feira, né? Não, pior é que não, cara. Eu fiquei muito triste. Fiquei até muito triste, realmente. Muito triste. Muito triste, cara. Fiquei muito triste porque eu já sabia. Eu falei, volta no episódio anterior. A camiseta do Fluminense eu tenho, casualmente. Volta no episódio anterior. Pergunta, ó, quanto é que tu acha que vai ser o jogo? 2-1 pro Flu, hein? Falou. Falei. Hã? Onde é que eu tava ontem? Ontem eu tava na feijoada com o Sandro, pra te ver. Mas não era o Alan Patrick que tava tocando. O Alan Patrick tava tocando. O que a gente não faz pelo seu cônjuge, né? É umas coisas inacreditáveis. Vou te contar, mas olha, eu fico dizendo assim, ó, pensando no você, eu ficaria muito triste com a derrota pelo que o Inter jogou ontem. Ele podia ter matado o jogo contra o Fluminense aqui no Beira-Rio, como se ele tivesse jogado ontem, matado o Grêmio como ele matou fazendo o terceiro gol. Exatamente. E tava lá na final e, ó, quanto esse Boca aí, que Deus que perdoe. Olha, se botar o time de Vermão aqui do Lomba do Samão, acho que ganha desse Boca aí. Tá? Tirando a mística do Boca, né? E tem, claro, o goleiro, daqui a pouco vai pros pênaltis, aquele goleiro fecha, né? Se for pros pênaltis, aí já era. Daí pode dar um título pra eles. Mas o Fluminense é favoritaço, né? Tem mais qualidade, eu acho que tem mais qualidade. Tem mais qualidade. Fala, Gustavo. Fala do teu Fluminense aqui, eu sei que tu quer falar. Não, eu não sei, eu fiz tanto stories. Não, pode ir. Eu fiz tanto stories. Eu fiz tantos stories que eu nem sei mais o que falar. Não, acho que já falei tudo por ali, nem quero falar mais sobre isso. Tu tem camisa do Botafogo? Tem uma camisa do Botafogo. Não, é que o Renato pode estar pintando lá, né? O Renato pode estar pintando. Eu não duvido de nada. Já pararam pra pensar se o Renato saiu do Grenal pra assumir o Botafogo e ser campeão brasileiro? Eu não duvido de nada, Renato Carioca. Aí é que o Botafogo não ganha mesmo. Aí ele... Aí é que o Botafogo não é campeão. É uma aposta muito alta. É uma aposta muito alta. Se isso acontecer, é uma aposta muito alta. Eu não sei. O que eu vi? Eu acho que sim. O Inter jogou muito. Jogou muito os dois jogos. E acredito que o Fluminense ele é melhor do que o Inter. Só que o Inter jogou mais. São coisas que a gente não explica às vezes no futebol. Eu acho que o elenco do Fluminense é melhor do que o do Inter. Por isso que eu questionei o Juca numa conversa no grupo. Ele disse, é um time mediano. Eu acho que... Não, eu não acho mediano. Eu acho que individualmente, se for ver ali, tem mais qualidade que o elenco do Inter. Só que o Inter jogou mais. Acho que tem mais peças.
Pode ser. Talvez. Pode ser Certo. também isso. Pode ser nessa linha. Mas eu acho que o Fluminense, ele soube crescer no momento certo. Eu não subestimo mais o Diniz. Eu acho que eles têm Também. muita segurança no jogo deles. Se a gente vai jogar do jeito deles, a gente se ferra. Eles treinam tanto daquele jeito que eles têm uma segurança e uma confiança naquele modelo que eles se garantem. E foi o que aconteceu. A entrevista do Marcelo no final do jogo, ele fala na paciência, ele fala no controle que eles têm desse modelo de jogo. O Floriano Diniz perdendo o jogo aqui no Beira-Rio de 1-0, ele estava anotando na beira do campo, escrevendo, numa frieza. Sabe, vocês repararam? Teve um recorte ali de uma cena no final do primeiro tempo que ele tá anotando, assim. Na beira do campo tá escrevendo com aquele barulho todo, né? Tudo pra provavelmente passar orientação no intervalo. Não, tu tem razão, essa entrevista que o Marcelo deu foi muito boa mesmo, e deu pra ver como eles têm confiança no trabalho do treinador. Tu vê como é bom ter uma entrevista depois do jogo, né? Que daí a gente vê o que acontece depois, e a gente tem uma noção melhor do que acontece dentro do campo e dentro do jogo. É que às vezes não é bom falar sobre o que aconteceu no jogo. Bom, vamos encaminhar pro recado final. Recado final bem objetivo, pessoal. Tá acabando o nosso episódio. Thiago, teu recado final. Obrigado, Diniz. Já que, né, eu tinha te pedido, como eu disse, nunca tinha pedido nada. Só te agradeço. Obrigado, Diniz. E olha, Renato, me ajuda. Por favor, Renato, me ajuda. Doda. Cara, o recado final é pro torcedor colorado, por mais doído, né? Por mais doído que tenha sido a desclassificação, a gente não tem que ficar vivendo só de vitória em Grenal. Não é isso também. Mas que copo meio cheio, fazer o exercício do copo meio cheio é uma coisa boa, uma coisa importante. Como eu falei, por mais doído, por mais complicado que seja. 2024, eu acho que com uma melhor preparação, com um tempo de preparação dessa comissão, que se mostrou um pouco mais madura do que da primeira vez quando veio para cá, né? Afinal, não foi embora ainda, sempre botando ainda em parênteses, porque a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que a gente pode almejar acreditar, ultrapassar o que a gente fez esse ano, né? Talvez não na Libertadores, que tá complicado, mas é ganhar um título. Eu acho que 2024 pode ser um bom ano pra gente ganhar um título. Olha, senti a emoção na voz do Embargado, Doda. né? Eu acho que o lance vai brilhar mesmo, mas Eu enfim. tô na correria, tenho um voo pra pegar agora. Eu sei que tá assim o negócio, tá assim. Recado final, Alexandre. O Inter esse Inter hoje, ele marca alto, atrapalhando a saída de bola dos adversários. Isso tem acontecido em todos os jogos. O Inter joga fora de casa igual como joga em casa. O Inter tem uma mecânica, um método de jogo interessante. O Eduardo Cudê não é o mesmo de 2020. Aquele lá de 2020 que a gente não gostava, radical, com um método esdrúxulo de jogar, não é o desse ano. Então, esse Eduardo Cudê, como bem disse o Doda, mais maduro, né, mais afeito às coisas aqui do Brasil, precisa permanecer no Inter o ano que vem, para que a gente não tenha uma ruptura de trabalho e que em 2024 a gente já comece com a mesma linha, o mesmo método de jogo. Então, meu recado final é para quem vai pensar em gerir o Inter o ano que vem, né? O atual presidente, que vai para a reeleição, e os demais que vão concorrer na oposição. O treinador do Inter está aí, comecem a trabalhar ele agora já. Não deixem, como diz o Dodô, escapar para o Palmeiras. Olha, pro Juca falar isso é porque tem fundamento. Sim. Porque ele não queria ver o Cudê aqui no Inter. O futebol é dinâmico. Não é corneta, não é corneta. Eu tô falando sério. Sim. Ele não queria ver ele pra ver como a avaliação dele tem fundamento. Ele não queria ver. Se ele tá defendendo, é porque ele acredita. Exatamente. Então, assim,
Pensem nisso, colorados. E aí, e aqueles que ainda têm ranço com o Kudê. Marcos, por exemplo. Marcos, o teu recado final, então. Eu ainda tô pensando nas palavras que o Juca falou, porque eu tô impactado. Não esperava que eu ia. Fiquei sem chão agora, né? Então, assim, Vem pro Rio. Fiz folga, fiz uma folga. tomei, meus dedos estão doendo até agora, assim. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca mais vou criticar o Diniz. O cara vem aqui e ele ganha uma classificação para a final da Libertadores com um zagueiro. Tem que respeitar. Nunca mais falarei que ele não serve para ser técnico da seleção. Nunca mais vou criticar esse cara. E assim, espero que na final da Libertadores tenha um jogo bom e que vença o melhor, né? Sobre o Internacional, eu vejo que estamos a passos largos de ser campeão gaúcho de 2024, porque o time tá aí, tá sendo montado, né? O Alexandre já tá mandando lá nos contatos dele da diretoria para não mandar o Cudê embora. E se for, né, vão pagar multa, porque aqui no Internacional só sai com multa. Com multa, não é o que acontece no co-irmão. Então é isso aí, Ai, eu fiquei com a garganta meio ruim, deixa eu tomar um pouquinho mais da minha água de coco aqui. Um negócio assim. Dá bom tempo pra tomar um. Tri, tá no Rio de Janeiro, né? Hidratar a garganta, né? É complicado, futebol, Esse coco tá bem verde. O meu recado final é que, assim, colorados, sigam sonhando com o tri da Libertadores, porque eu já tenho 3 Libertadores. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Quem tem mais tem 3.